Olá, queridos amados irmãos, e você que nos acompanha neste canal Erlan Obreiro. Estou aqui para trazer mais um texto, a palavra de Deus para a tua vida. Eu sou a irmã Lindalva, já tem um bom tempo que não participo nesse canal, mas hoje, pela graça de Deus, estou aqui. Estou muito feliz porque é para levar aquilo que é de Deus para as vidas, né? Porque é isso que nós precisamos, de Deus presente em nossas vidas. Então, queridos, eu já de primeiro eu te peço que você venha se inscrever nesse canal, ativar o sininho para as notificações e deixe seu like, tá? Vai nos ajudar muito a levar essa palavra a muitos que estão precisando, porque o homem precisa de Deus, nós precisamos de Deus, então nos ajude. E o texto da palavra de Deus hoje é no livro de Lucas, capítulo 19, começando do versículo 1 em diante. A palavra de Deus hoje nos fala de dois homens, Zaqueu, o publicano, e Jesus, o Salvador do mundo. Então, para ser breve, eu já vou direto lendo o texto, que diz assim: Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, já passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Então, amados, Zaqueu, o publicano. Zaqueu era um homem que cobrava impostos. Os publicanos, de uma maneira geral, eram homens que cobravam impostos. E eles não eram muito amados pelo povo, porque ele era uns cobradores de imposto que cobravam imposto para o governo romano. Mas eles eram desonestos. Eles cobravam impostos muito altos. E com isso o povo tinha consciência que eles iam além do necessário. Mas esse homem, um dia, ele teve desejo de ver Jesus. E ele soube que Jesus ia entrar em Jericó. E quando ele viu que Jesus já estava entrando em Jericó, ele se apressou e ele passou adiante. E antes que Jesus passasse naquele caminho, ele subiu numa figueira e ele ficou observando. Por que ele subiu na figueira? Porque ele era um homem de pequena estatura. A multidão já era muito grande e a sua pequena estatura ia dificultar, ele não ia conseguir ver Jesus. Mas ele teve um pensamento lógico daquilo que poderia lhe trazer um bom resultado, de ver Jesus. E ele correu e subiu. E foi uma boa estratégia. Ele venceu aquele obstáculo. Porque existe a estratégia mal e a estratégia boa. Então, ele venceu. É assim. Deus, ele sempre está do nosso lado. É ele que nos ajuda a vencer os obstáculos. Eu não sei qual o problema que você tem enfrentado, mas o nosso Deus é um Deus que ele ajuda o homem a vencer. E Zaqueu venceu.
Quando Jesus passa naquele caminho, quando se aproxima daquela figueira, Jesus, vendo que Zaqueu já estava ali, porque o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas, o nosso Deus é Deus de perto, é Deus de longe. O nosso Deus alcança onde nós não podemos alcançar. Aquela multidão, eu creio que estava focando muito em Jesus e não sabia que Zaqueu estava ali em cima daquela figueira, mas Jesus já sabia. E Jesus já estava muito alegre com aquela atitude que Zaqueu tomou. Quando Jesus chega perto daquela figueira, ele chama Zaqueu, aquele homem que desejava tanto ver ele. E ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Deus já sabia que aquele homem estava tendo um desejo muito grande de ver ele. E quando Zaqueu desce, os dois se alegraram. Porque o que a palavra de Deus diz para aquele que recebe ele com alegria? Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então muito Jesus se alegrou com o que Zaqueu fez. O que é necessário é que o homem venha abrir a porta do coração para que Deus possa entrar, para que Deus possa perdoar, para que Deus possa fazer maravilhas, para que Deus possa fazer o impossível acontecer. É assim que Deus trabalha na vida do homem. Deus trabalha na vida do homem só para fazer o homem feliz. Muitos não têm entendido, mas muitos entendem, como Zaqueu entendeu. E recebeu com alegria, e foi ter a casa de Zaqueu. Muitos murmuraram, dizendo: mas ele vai entrar na casa de pecador? Ah, mas a palavra de Deus, aqui no texto mesmo está dizendo que ele veio para salvar os que se havia perdido. Ele veio para aqueles que andavam errante pelo caminho. Zaqueu andava errante pelo caminho. Zaqueu, ele cobrava aqueles impostos caros demais, ele estava sendo infiel. E Deus não se agrada daquele que é infiel. O crente em Jesus que trabalha com empresas, vendas, nós temos que ter muito cuidado para que nós não sejamos infiéis, para que nós não venha cobrar além daquilo que é necessário. Zaqueu reconheceu que ele estava errado. Mesmo antes de aceitar Jesus, ele reconheceu que ele estava errado. É tanto que ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus se alegrou com Zaqueu do início ao fim, da atitude de Zaqueu do início ao fim. Porque ele disse: agora vejo que esse também é filho de Abraão. Ah, Jesus viu ali que ele estava crendo. Deus viu ali a convicção da fé de Zaqueu. E ele se alegrou, porque eu creio que ele, olhando para Zaqueu, disse: eu vou fazer uma grande mudança. E Deus trabalha de dentro para fora. O homem vê o que está fora, mas Deus vê o que está dentro do homem. É essa casa espiritual que Deus faz questão de trabalhar na vida do homem. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que muda a história do homem. Ele mudou a história de Zaqueu. Amados, você também que ainda não aceitou Jesus, mas que você se alegra com a palavra do Senhor, você recebe, seja qual for a tua falha, seja qual for o teu problema, Deus, ele perdoa. A Bíblia tem um texto que diz assim: se o coração condena, maior é Deus para perdoar. Ele é o nosso advogado, ele é quem perdoa, ele que dá salvação. Mesmo que o homem venha te apontar, dizer: mas esse aí hoje diz que é crente, mesmo que venha muitos murmurar contra a tua vida, porque você é um novo convertido, porque você ainda não é um novo convertido, mas você está indo à igreja, está visitando, você está aprendendo com o Senhor, mesmo que muitos venham te julgar por aparência, mas Deus, ele não te julga, ele veio para perdoar os que se haviam perdido. É esse Deus que, se dermos lugar para ele entrar em nosso coração, ele trabalha e ele vem fazer a diferença. Então, seja qual for o obstáculo, você que já está na presença do Senhor, você que ainda não aceitou Jesus, mas ama
ouvir a palavra dele, seja qual for o obstáculo que você está enfrentando na sua vida. Busca o Senhor a cada dia, se humilhe na presença dele. Crê de todo o teu coração e Deus vai fazer um milagre acontecer na tua vida. Porque Zaqueu recebeu o Senhor com alegria. E eu creio que dali em diante, Zaqueu não se arrependeu mais da posição que ele tomou, da atitude que ele teve de vencer o obstáculo para ver Jesus. Os obstáculos que você hoje está enfrentando, para Jesus é muito pequeno, porque maior é Deus do que o teu problema. Maior é Deus do que tudo que possa aparecer na tua vida. Então, amados, eu peço, continue conosco, nós vamos nos preparar para um segundo vídeo e que Deus em Cristo nos abençoe.